E eu quero convidá-los a abrir em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos iniciar a série de mensagens chamados por Deus. E a mensagem de hoje com esse recorte, né? Chamados para uma missão. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Somente até aqui. Amado Deus e amado Pai, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. A minha oração, Senhor, é que cada coração nesta manhã seja uma boa terra, Pai, preparada pelo Senhor para receber a semente da Tua palavra. E essa semente ela possa crescer e possa frutificar, trazendo força, trazendo sabedoria, trazendo perseverança, trazendo os frutos que o Senhor quer ver em cada um de nós, Pai. Por isso me usa nesta manhã como Teu instrumento, para a glória e louvor do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu não conheci Bispo Roberto Macalister. Na verdade, eu estive com ele no mesmo lugar apenas uma única vez na minha vida, né? E isso aconteceu no ano de 1992, quando eu fui com Denise e meu filho, ainda bem pequeno, com meses, visitar a igreja de Botafogo. Naquela ocasião, a gente ouvia muito falar do bispo, ouvia a Rádio Relógio, ouvia suas pregações, éramos abençoados pela sua palavra, mas não conhecia, né? Então, combinei com um amigo, um irmão aqui da igreja da Itatiaia, e falamos: vamos lá em Botafogo, conhecer a igreja, conhecer o bispo, né? E eu me lembro que eu estive lá, ouvi, né? E isso aconteceu um ano antes da sua morte, porque ele morreu em 93, né? Ele sofria de uma cardiopatia muito severa, muito grave, né? E acabou que no ano de 93 ele veio a falecer. E ali eu ouvi a sua pregação e foi algo marcante. Então me lembro daquele dia, detalhes, da roupa que ele usava, da pregação, de alguns detalhes da pregação, porque marcou a minha vida.
Mas muitos que tiveram contato pessoal com o bispo Roberto Macalister, lembram-se também de fatos marcantes que viveram com ele. Então é muito comum conversar com os pastores mais antigos da denominação e eles contarem experiências que tiveram com o bispo Roberto Macalister, né? Seja numa conversa, seja o próprio bispo Jorge, tem algumas experiências que teve com ele muito legal, muito abençoadoras, e que de vez em quando ele compartilha isso e nos abençoa também. Mas muitos também que tiveram contato com o bispo Roberto, fala das frases maravilhosas que ele dizia. Então tem muitas frases também que são trazidas, né? E muitas dessas frases são trazidas pelo próprio bispo Walter Macalister, que certamente foi aquele que mais conviveu com o bispo Roberto, né? Como filho, como pastor auxiliar, como braço direito. Então o bispo Walter, né, de vez em quando, nas nossas reuniões de pastor, né, de pastores no presbitério, solta algumas dessas frases. E uma das frases que o bispo Walter comenta, que o bispo Roberto dizia, é a seguinte: que um homem com uma missão de Deus é um homem invencível. Né? O bispo soltava essas frases e essas frases ficavam marcadas, né? E o bispo Roberto dizia: um homem com uma missão de Deus é um homem invencível. E de fato, irmãos, devemos concordar que um homem com uma missão dada por Deus é alguém que não poderá ser parado, não poderá ser impedido, não poderá ser anulado. A história bíblica, a história cristã e até mesmo a história de nossas vidas mostram esta verdade. Quando você vai para a Bíblia, você vê muitos homens que tinham uma missão dada por Deus e esses homens prosseguiram. Você vai para a história cristã e você vê muitos homens que tiveram uma missão dada por Deus, homens e mulheres, e eles prosseguiram. Você olha à sua volta, vê o testemunho de muitos irmãos e irmãs que têm uma missão dada por Deus e essas pessoas estão prosseguindo. Então, um homem com uma missão dada por Deus é um homem invencível. E nós podemos citar até mesmo a história do bispo Roberto. Quem não conhece essa história, vale muito a pena conhecer essa história, né? Tem alguns livretos que trazem pedaços dela. Por exemplo, o bispo Roberto, o fundador da nossa denominação, ele saiu da sua terra, veio para o Brasil sem saber falar o português fluentemente. O bispo Walter conta que num primeiro momento em que ele foi pregar um sermão, foi na Praça do Meia, ele escreveu o seu sermão em português, né, porque ele não sabia falar em português, então ele escreveu o seu sermão para pregar. E ele pregou lendo o sermão, e obviamente que se eu pegar esse meu esboço aqui e ler ele, a leitura vai demorar 5, 10 minutos. Obviamente que para mim é um roteiro, né? Eu falo mais coisas do que está aqui no papel. Mas o bispo Roberto não tinha essa capacidade, na época, em português, de falar coisas que estavam além do papel. Então ele leu o seu sermão escrito em 8 minutos. E não tendo mais capacidade de falar outras palavras em português, ele leu de novo o sermão em mais 8 minutos. E ainda tendo muito tempo, ele leu o seu sermão mais uma vez em 8 minutos. E vidas se converteram, vidas se renderam ao Senhor, vidas, né, foram salvas por esse mover de Deus, né? Então, nós vemos, não sabia falar o português fluentemente, e ele foi movido pela certeza, para sair do seu país, para vir para cá, ele foi movido pela certeza que ele tinha uma missão dada por Deus. Que missão? Proclamar o Evangelho a esta nação. E ele fez isso, perseverou, aprendeu a falar o português, foi para as rádios, foi para a televisão, perseverou. E hoje, se nós estamos aqui, irmãos, nós estamos fruto desse trabalho. A Igreja Cristã Nova Vida, ela tem mais de 60 anos no Brasil. É uma igreja com centenas de igrejas espalhadas no Brasil. Mas tudo isso começou lá atrás,
Porque um homem entendeu que tinha recebido uma missão dada por Deus e perseverou nesta missão. Podemos citar a história de tantos irmãos que vivem situações que são bem delicadas em suas famílias, que são bem delicadas na sua saúde, mas que seguem firmes porque são movidas por esta certeza que foram chamadas para testemunhar, né, a graça e o poder de Deus em suas vidas. Então essas pessoas perseveram, não simplesmente porque são fortes demais. Essas pessoas perseveram porque têm a consciência de que foram chamadas por Deus para testemunhar e glorificar a Deus através de suas vidas. Então nós podemos afirmar no início desta mensagem que todos nós que estamos aqui temos uma missão dada por Deus. Quem concorda com isso? Você concorda com isso? Então todos nós que estamos aqui temos uma missão dada por Deus. Seja ela uma missão que aos olhos humanos pode parecer mais importante, a missão de iniciar uma denominação, a missão de iniciar uma igreja, né? Ou seja ela a missão de cuidar de uma família, de pregar o Evangelho, né? Uns vão ter a missão de pregar o Evangelho para dezenas, centenas, milhares de pessoas. Outros vão ter a missão de pregar o Evangelho para a sua família. Talvez para uma vida, mas isso ainda é uma missão dada por Deus. Então a história de Moisés nos mostra, meus irmãos, essa verdade. Ele achou que não tinha mais o que fazer. Ele já havia tentado fazer algo pelas suas próprias forças, pelas suas próprias iniciativas. Enquanto estava lá no Egito, ele tentou libertar o povo de Israel pela sua própria força, pela sua própria astúcia, pela sua própria sabedoria. Não deu certo. Então ele foi para o deserto e ali ficou 40 anos, achando que terminaria os seus dias ali, cuidando das ovelhas, do gado, do seu sogro, e estaria tudo certo. Mas Deus tinha uma missão para aquele homem. Essa missão era a missão de libertar o povo e levá-lo para uma terra, né, uma terra que Deus mostraria. Então saiba, meus irmãos, que Deus é um especialista, como escreveu o apóstolo Paulo, em usar aqueles que aos olhos humanos nada são, que aos olhos humanos são fracassados, loucos, esquecidos. Deus é um especialista para usar estas vidas, para fazer o seu reino expandir, para fazer a sua obra avançar. Então nós podemos entender no início desta palavra, que Moisés era um pouco disso, né? Certamente, ele era tido por aqueles que conheciam a sua história. Vamos aqui contextualizar e imaginar um pouco, se você fosse um vizinho de Jetro, vendo aquele homem trabalhando lá com seu sogro, e conhecesse a história de Moisés, e alguém chegasse para você e falasse assim, ó, esse homem que está trabalhando na casa do nosso vizinho Jetro, ele foi um homem poderoso no Egito. Ele foi tido como o filho da filha de Faraó. Ele teve a melhor vida que poderia ter, né, que um homem poderia ter. Ele desfrutou de tudo do bom e do melhor. Ele esteve no lugar em que muitos queriam estar. Mas agora está aqui, cuidando de ovelhas, de gado, de excremento de animal, né? E eu pergunto, qual seria a visão que essas pessoas teriam de Moisés? Um homem bem-sucedido? Um homem poderoso? Não, certamente aos olhos humanos, Moisés poderia ser conhecido como um homem fracassado, como alguém que teve tudo do bom e do melhor, e agora estava se prestando ao papel de cuidar do rebanho de alguém. Nem era o rebanho dele, mas o rebanho de alguém. Como é que alguém que viveu no palácio egípcio, como filho da filha de Faraó, chegou a esse ponto?
Então, provavelmente, esses eram questionamentos que envolviam a vida de Moisés naquele momento. Um homem fracassado, um homem que não deu certo, um homem que está aqui refugiado, um homem que está aqui escondido de outros. Mas entenda uma coisa, irmãos, que o caráter de um homem ou de uma mulher se constrói não somente pelas coisas boas que ele passa, ou ela passam, mas também pelas coisas terríveis e dolorosas que essa pessoa possa passar. Então, o caráter de uma pessoa é formado nessa mistura toda, nesse liquidificador todo, de coisas boas que vivemos, de coisas ruins que vivemos, e Deus está usando tudo isso para formar o nosso caráter, formar a nossa pessoa. O salmista declarou, certa vez, dizendo: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, o próprio salmista reconhece que até as aflições foram de ajuda, para que ele pudesse aprender mais de Deus, para que ele pudesse conhecer mais a Deus. E certamente a palavra aflição aqui traz o sentido completo, geral. As aflições com lágrimas, as aflições de noite sem dormir, as aflições com famílias, as aflições com problemas de saúde, as aflições de sermos caluniados. Então tudo isso, irmãos, é jogado nesse liquidificador e é usado para formar a pessoa que nós somos, o servo que nós somos, o homem de Deus e a mulher de Deus que nós somos. E o que devemos saber, meus irmãos, é que Deus usa tudo isso para nos preparar para a missão que Ele tem para cada um de nós. Você não é só formado nas coisas boas que você passa, você é formado também nas dificuldades. Ser formado também nas experiências dolorosas. E foi assim com Moisés. Até ele chegar naquele ponto de ser chamado por Deus, ele já havia passado por muitas e boas coisas, né? Como diz a palavra, coisas que contribuíram para o seu próprio bem. Não é isso que diz a palavra? Que todas as coisas cooperam para o quê, meus irmãos? Para o bem daqueles que amam a Deus. E quando o apóstolo Paulo escreve todas as coisas, são todas as coisas. São coisas boas, coisas ruins. Então, na teologia do chamado, se podemos dizer assim, né? Na teologia do chamado, devemos compreender que tudo contribui para a nossa preparação, para a realização da missão que Deus tem dado por nós. Então, louve a Deus pelas experiências dolorosas que você tem passado, porque elas também são instrumentos para nos preparar para a missão que Deus. Então, lá daquela terra, o texto diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, e sacerdote da onde, meus irmãos? De Midian, né? Midian, na verdade, era uma terra, era um lugar, né? Um lugar formado por um dos descendentes de Abraão, né? O quarto filho de Abraão, né? Que se chamou Midian, e esse homem, esses filhos foram expulsos, né? Para que pudesse apenas Isaque ser o herdeiro, e esses filhos formaram povos, né? Ismael formou um povo, Midian formou um povo. Então foi para esse povo que Moisés foi, né? Apacentar as ovelhas do seu sogro. E Moisés, ao relatar o seu próprio chamado, porque o livro de Êxodo foi escrito pelo próprio Moisés, né? Todo o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés. Quando a gente fala todo o seu conteúdo, é lógico que alguns estudiosos entendem que o livro foi organizado por outros, mas o conteúdo, o relato foi escrito por Moisés. Então Moisés, ao relatar o seu próprio chamado, ele denomina Horebe como o monte de Deus, diz aqui, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, e esse monte era chamado de o monte Horebe. Mas até o momento do chamado de Deus a Moisés,
Aquele monte ele não tinha a relevância, né, que tinha, que passou a ter com o passar do tempo. Então, provavelmente, quando Moisés escreve aqui o monte de Deus, Moisés já está falando das experiências que ele teve com Deus neste monte. E essas experiências não foram só de Moisés, experiências também que outros tiveram, né? Além deste momento do chamado de Deus para Moisés no Horebe, o Horebe serviu de palco para outros momentos especiais. Que momentos, pastor? Foi ali que a rocha foi ferida para que pudesse brotar água. Foi ali que a lei foi dada a Moisés e ao povo. Foi ali que o povo também construiu um bezerro de ouro e provocou a ira de Deus. E mais tarde, na história de Israel, nós vemos que esse Monte Horebe, talvez quem já leu a Bíblia fala assim, eu acho que eu já vi esse Horebe associado com alguma outra pessoa. Quem tem essa desconfiança que foi associado com outra pessoa? Quem é que foi para o Monte Horebe quando recebeu uma ameaça de uma rainha que queria matá-lo? Quem é que recebeu? Elias. O profeta Elias, quando recebeu a ameaça de Jezabel, a Bíblia diz que ele foi para Horebe e foi para uma caverna desse monte. Então, Horebe, no contexto bíblico, ele se apresenta como um lugar de experiência com Deus, um lugar de contato com Deus, um lugar de vivência com Deus. Então, na teologia do chamado, nós podemos dizer que o Horebe pode ser tantos lugares, irmãos. O Horebe pode ser o nosso quarto. Quem é que já teve experiências com Deus tremendas no quarto de oração, de joelhos dobrados, buscando ao Senhor? O Horebe pode ser um leito de hospital, quando alguém está internado, quando alguém está ali passando por alguma... E ali nesse lugar, ele clama ao Senhor e Deus se revela neste lugar. O Horebe pode ser um deserto, pode ser uma situação difícil, pode ser uma situação aos olhos humanos de fracasso. Mas Horebe significa o lugar onde Deus vem falar conosco, o lugar onde Deus vem nos renovar, o lugar onde Deus vem nos chamar, onde Deus vem nos fortalecer. Certamente muitos dos irmãos e irmãs que já estiveram no Horebe, e eu digo nessa manhã, não o Horebe físico, mas que estiveram no Horebe espiritual, podem concordar com isso que o pastor está dizendo. Dizendo, pastor, como é maravilhoso quando Deus vem falar conosco, quando Deus vem nos renovar. E no relato bíblico, meus irmãos, a Bíblia diz que a glória de Deus envolveu aquele lugar. A glória de Deus é descrita aqui como um fogo que envolvia uma sarça, mas a sarça não se consumia. É um fenômeno. Como é que esse teclado pode pegar fogo e não se consumir? Tivemos aí recentemente um incêndio que aconteceu num shopping, algo terrível. Mas Moisés viu ali o fogo numa sarça, numa planta, e a planta permanecia do mesmo jeito. Moisés foi atraído pelo fenômeno. Que fenômeno? A sarça pegando fogo, mas não se consumindo. Mas entenda, hoje muitas pessoas podem ser atraídas para Deus ou para a igreja, vamos assim dizer, por diversos fenômenos que são visíveis aos olhos, né? Hoje muitas pessoas são atraídas para a igreja por um louvor mais animado. Muitas pessoas são atraídas para a igreja pela exposição da palavra mais fiel. Outros são atraídos para a igreja por uma comunidade que apresenta amor, apresenta realmente um interesse pelos perdidos. E eu digo aos irmãos, tudo isso são coisas boas, são coisas valiosas, mas entenda, o que realmente importa é sermos atraídos por Deus pela presença de Deus, pela glória de Deus, em termos contato com o próprio Deus. De nada adianta estarmos aqui louvando num louvor animado
e não termos Deus se manifestando, não termos um Horebe acontecendo na nossa vida, de não vermos a glória de Deus se manifestando na nossa vida. O que nós precisamos constantemente, meus irmãos, é sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus, para fazer de cada momento da nossa vida um Horebe. Que este culto seja um Horebe na tua vida. Que o culto de logo mais seja um Horebe na tua vida. Momentos em que a presença de Deus e a glória de Deus se revela a nós e nos faça querer sair dali para cumprir a missão de Deus. Moisés viu a glória de Deus e qualquer coisa que Deus falasse para ele, Moisés dizia: eu quero te obedecer, Senhor. Porque é isso que acontece quando alguém vê a glória de Deus. Essa pessoa é impactada para cumprir aquilo que Deus quer, para fazer aquilo que Deus ordena. Deus vai até Moisés e o chama: Moisés, Moisés. E na gramática hebraica, a repetição traz o sentido de ênfase. Quando você escreve um texto no computador, no WhatsApp, eu faço muito isso, quando eu boto alguma coisa no WhatsApp, até no grupo da igreja, quando eu quero dar ênfase a alguma palavra, eu boto aquela palavra em negrito, Para quem não sabe, eu botar um asterisco antes, um asterisco depois, a palavra fica mais escura. Mas no hebraico, na gramática hebraica antiga, não tinha isso, negritar, colocar, A gramática, se você quisesse dar ênfase, era repetir. E o chamado de Deus, Deus repete o nome de Moisés tantas vezes, Diz aqui no verso 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. E nós podemos entender também isso, além de uma ênfase, podemos entender isso como um sinal de persistência. A Bíblia nos mostra que muitos homens que foram usados por Deus passaram por momentos em que se retiraram e acharam que não mais podiam prosseguir. Interessante que o Horebe está ligado a dois homens assim, Moisés foi um deles, que depois que tentou libertar Israel pela sua própria força, foi para Midian e teve uma experiência no Horebe com Deus. O outro foi Elias, que teve um momento glorioso contra os profetas de Baal, mas diante de uma ameaça de uma rainha, ele fugiu e também achou que o seu tempo já havia acabado. A Bíblia diz que ele até chega dizendo: Senhor, basta, eu não quero mais viver, me mata, Senhor, eu não quero mais continuar. E o Horebe para Elias foi um momento também de recomeçar. Então nós podemos entender esse chamado de Deus a Moisés como um chamado de persistência. Muitos são aqueles que acham que não podem mais prosseguir. Moisés e Elias foram alguns, e justamente no Horebe é que eles se encontram com Deus e têm os seus pensamentos mudados. E quem sabe, você está aqui nesta manhã e já tenha sido usado por Deus tantas vezes, como instrumento nas mãos de Deus, como alguém que era envolvido na casa do Senhor, como alguém que era envolvido na obra do Senhor, mas que por um tempo deixou o seu coração esfriar, se afastou da missão dada por Deus. E a pergunta que eu faço aos irmãos nesta manhã é: será que Deus não está chamando o seu nome nesta manhã para que você possa voltar à missão que Ele quer para a sua vida? Deus falou: Moisés, Moisés. E eu creio que Deus nesta manhã pode estar chamando pessoas pelo nome, dizendo: eu quero que você volte a trabalhar na minha obra, eu quero que você volte a ser um instrumento nas minhas mãos. Moisés escutou e atendeu e ouviu a voz de Deus, e a resposta de Moisés foi uma resposta maravilhosa. Diz o verso 4, Deus chamando: Moisés, Moisés. E qual foi a resposta de Moisés?
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Foi uma resposta maravilhosa. Moisés dando a Deus. A sua resposta demonstra o quê, meus irmãos? A sua resposta demonstra prontidão, disponibilidade. A sua resposta mostra uma prontidão, a prontidão que Deus tanto espera daqueles que Ele chama, que Ele ama para a sua obra. E às vezes nós vemos pessoas que Deus quer usar, mas que essas pessoas ainda não são usadas porque não estão demonstrando essa prontidão para Deus. Estão dizendo assim, não, deixa eu resolver isso, deixa eu resolver aquilo outro. A resposta de Moisés foi uma só: eis-me aqui. Deus não tinha nem falado o que queria de Moisés, mas a glória foi tão grande, a presença foi tão grande, que Moisés já responde: Senhor, eis-me aqui. E na teologia do chamado, meus irmãos, apresentada em toda a Bíblia, vamos assim dizer, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, nós vemos que a prontidão é algo que agrada a Deus. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que aqueles que tiveram um encontro onde Deus foi chamar estas pessoas, a coisa que mais agradou a Deus foi quando essas pessoas disseram: eis-me aqui. O profeta Isaías diz: eu sou pecador, meus lábios é impuro. E quando Deus tocou nos lábios, quando Deus tirou a impureza do profeta, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós vemos Moisés dizendo: eis-me aqui. Nós vamos lá no Novo Testamento, vemos Jesus indo pelas praias, indo nos barcos dos pescadores e falando: ei, você, Pedro, André, me sigam. E a resposta bíblica é que imediatamente eles lançaram a rede, deixaram os barcos e passaram a seguir ao Senhor. Ele chamou lá, encontrou um que estava na mesa coletando impostos, e ele disse: larga isso, segue-me. E diz a palavra que no mesmo instante, aquele homem foi e obedeceu o chamado. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos, irmãos, que a prontidão é algo que agrada a Deus. A prontidão em obedecer, em servir. E Deus está chamando, meus irmãos, cada um de nós para a sua missão. E eu digo à igreja nesta manhã: pare de dar desculpas. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando, minha irmã. Pare de dar desculpas. Deus está te chamando, meu irmão e irmã, minha irmã. Pare de dizer que ainda não chegou o teu tempo. Tem gente que vem com essa frase bonita, Ainda não chegou o meu tempo de servir. E você quer esperar o quê? Você morrer para chegar o teu tempo de servir? O tempo de servir é agora, meu irmão. Deus nos chama, cada um para a sua missão. Deus está te chamando, meu irmão e minha irmã. E a resposta que Ele espera de todos nós que estamos aqui é uma só. É a mesma que Moisés deu. É a mesma que Isaías deu. É essa que está registrada: eis-me aqui. E Ele espera essa resposta para hoje mesmo. Você pode dizer isso para Deus? Eis-me aqui. Diga isso para Deus: eis-me aqui. Mas Moisés, além da prontidão, diz a palavra, que também ele precisava compreender que ele iria servir a um Deus que é santo, santo e santo. E ao pedir, diz aqui a palavra no verso 5, Deus continuou: não te chegues para cá. Primeiro, o que Deus pede para Moisés? Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era terra santa porque era uma terra santa em si mesmo, ou era uma terra santa porque a glória de Deus estava naquele lugar? Porque a glória de Deus estava naquele lugar. A presença de Deus estava naquele lugar.
Então Moisés precisava entender que ele iria servir a um Deus santo, santo, santo. E ao pedir que ele tirasse as sandálias dos pés, Deus estava dizendo: Moisés, você vai precisar abandonar impurezas e sentimentos que você não deve mais carregar, Moisés. Para andar comigo, Moisés, você tem que ser um homem de coração limpo, de mente limpa, de coração voltado para mim, voltado, entregue a mim. E quando alguns estudiosos explicam esse texto, mostram que no contexto cultural da época, e nós podemos dizer que até hoje essa questão ainda ela é um pouco também presente, retirar as sandálias dos pés era um sinal de importância de não trazer as sujeiras de fora para o novo ambiente, né? Desde que eu casei com Denise, ela me fez ter três sandálias. Uma para o lado de fora, uma para a sala, uma para o quarto. Estou brincando, estou exagerando. Só duas só. Uma para o lado de fora, uma para o lado de dentro, né? E a maioria das casas são assim, né? Mas naquela época, esse era um contexto cultural muito forte. Porque hoje a gente está falando de ruas calçadas, de ruas varridas, de quintal varrido, mas naquela época era poeira para tudo que é lugar. As pessoas andavam, as poeiras se sujavam, se grudavam as pernas, se grudavam as sandálias. Então tirar as sandálias era um sinal de você deixar as sujeiras. Mas Deus não está falando, obviamente, que da sujeira física. Deus está dizendo: tira as sandálias e deixa do lado de fora, Moisés, tudo aquilo que você não pode trazer para me servir. E tirar as sandálias aqui para Moisés significava, dali por diante, não lutar mais confiando nas suas próprias forças e estratégias. Deus estava dizendo: Moisés, essa sandália não deu certo. Você tentou lutar com as suas próprias forças, não deu certo. A partir de agora, Moisés, você vai ter que confiar totalmente em mim, na minha palavra, naquilo que eu lhe disser. Moisés, você vai ter que tirar a sandália e saber esperar o tempo meu para você poder agir. Você vai ter que contar com a ajuda de pessoas, Moisés, que eu vou colocar ao teu lado. Então tirar as sandálias significava tudo isso na vida de Moisés, um novo começo, um novo tempo. E a pergunta que o Espírito Santo de Deus nos faz nesta manhã é: quais são as sandálias que nós precisamos tirar para cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida? Quais são as sandálias? Para Moisés, foram essas. Para nós, quais são essas sandálias? Quem sabe, tirar as sandálias significa você se submeter e confiar naqueles que Deus coloca sobre a sua vida para ser um líder. E quando eu falo isso, não na figura do pastor apenas, mas na figura de outros líderes que Deus coloca na igreja. De pessoas que são chamadas para liderar na equipe de louvor, pessoas que são chamadas para liderar na juventude, pessoas que são chamadas para liderar na EBD, no grupo de mulheres. E às vezes tem pessoas que não ouvem o chamado de Deus, porque não aprenderam a se submeter aos líderes que Deus coloca sobre a sua vida. Quem sabe, tirar as sandálias significa você começar de um ponto que você não queria, pois acha que esse é um ponto baixo demais. Ah, não, eu sou uma pessoa qualificada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas, meu irmão, na obra de Deus, todos nós somos servos. Certa vez eu recebi um irmão lá na igreja do Lote 15, em que ele chegou me dizendo: pastor, eu sou um pastor ordenado, e quero estar aqui junto com o irmão aqui na igreja. E a minha orientação foi para ele dizendo: olha, você vai ter que começar como um obreiro aqui na igreja, servindo como outros servem.
né, dando a comprovação do seu compromisso com a igreja. E graças a Deus ele aceitou isso, e por um bom tempo foi uma bênção de Deus naquele lugar, porque aceitou começar de um ponto em que muitos não aceitam. Então tirar as sandálias significa isso também. Às vezes começar de um ponto que nós humanamente falamos, esse não é o ponto que eu deveria começar. Tirar as sandálias também significa você procurar pessoas que você ofendeu, pedir perdão e dizer, Senhor, e dizer para essa pessoa, vamos recomeçar, vamos, né, começar uma nova comunhão novamente. Mas a verdade é que nós não podemos servir a Deus com sandálias imundas, com sandálias cheias de pecado. Todos nós devemos entender que não há como cumprirmos a missão de Deus conservando sandálias velhas. Sandálias do orgulho, sandálias do ressentimento. Não, eu tenho um ressentimento com fulano, mas mesmo assim eu vou servir. Que coisa é essa, irmãos? Isso é a igreja de Deus. Isso não é uma empresa. Numa empresa você pode trabalhar com alguém com quem você não tem muito. Mas na igreja, nós somos chamados a tirar qualquer sandália de ressentimento, de orgulho, de soberba, da autocomplacência. Os irmãos sabem o que é autocomplacência, que também é uma sandália terrível. É a sandália do sentimento que aquela pessoa diz, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima, todos me fazem sofrer. Essa é a sandália da autocomplacência. E tem feito muitos pararem de servir a Deus. Porque se olham no espelho e se acham um coitadinho, que merece toda a atenção, que merece todo o cuidado. Então essas sandálias precisam ser retiradas, irmãos, e lançadas para longe de nós. Amém, igreja? E na parte final do texto, do verso 6 a 10, nós vemos que o chamado de Deus compreende também toda a história. E aqui é interessante que você vai ver Deus falando com Moisés do passado, do presente e do futuro. Do verso 6 em diante, Deus diz, disse mais, eu sou Deus, e Deus está apontando para onde, meus irmãos? Lá para o passado, dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus estava mostrando para Moisés que Deus conhecia a história de Moisés, o passado de Moisés, tudo aquilo que ele havia vivido. E diz a palavra que Moisés esconde o rosto como um sinal de humilhação e vergonha. Às vezes a gente pode esconder o nosso passado uns dos outros, mas Deus conhece toda a nossa história, as coisas boas, as coisas ruins também, pecados, falhas, erros. E às vezes na igreja, nós temos a tendência de condenar mais do que o próprio Deus. Irmãos, Deus chama vidas com os seus passados, com as suas falhas, com os seus erros. Moisés falhou muito, mas mesmo assim Deus foi ao encontro dele. E para cumprirmos bem o chamado de Deus em nossas vidas, o primeiro sentimento que temos que ter é esse, ao olharmos para o nosso passado, dizer, Senhor, eu sou um indigno de que o Senhor me chame para essa obra. E foi mais ou menos isso que Moisés sentiu, quando Deus falou, eu conheço toda a tua história. E a palavra de Deus diz que Moisés escondeu o seu rosto, envergonhado. Mas devemos entender também, que Deus fala do momento presente, que Moisés e o povo estavam passando. No verso 7, disse ainda o Senhor, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E diz a parte final, eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço o seu sofrimento. Deus sabe, meus irmãos, o que cada um de nós está passando nesse exato momento. Qual é o quadro presente da nossa vida? E é nesse quadro presente. Alguém pode dizer, mas Deus vai me chamar justamente nessa hora?
Justamente nesse momento tão difícil da minha vida, Deus vai me chamar para trabalhar, para servir, para ser um instrumento nas mãos dele? É sim, é nesse momento presente que Deus espera ouvir de nós a seguinte resposta: eis-me aqui. Porque se Deus for esperar um momento tranquilo para a gente servir a Ele, será que esse momento tranquilo vai vir, meu irmão? Eu me lembro quando Bispo Jorge, na época pastor Jorge, pastor Santiago, ordenou, na época o diácono Jorge para pastor, e deu a ele a responsabilidade de diversas coisas na igreja, e a responsabilidade de cuidar dos trabalhos da igreja. E um dos trabalhos era o culto no lar. E o bispo Jorge tinha que botar novos líderes para o culto no lar. E ele me chamou, na época eu tinha 21 anos, 22 anos, por aí. Ele me chamou e disse: Josenildo, eu quero que você lidere o trabalho de culto no lar. E eu me lembro da resposta, né, da minha tentativa de me desculpar e da resposta que ele deu, né? Eu disse para ele: mas pastor, eu tenho uma vida muito corrida, eu trabalho em empresas lá no centro do Rio, tá? E a resposta dele foi: você já viu Deus chamar desocupados? E aquela resposta me gravou. Eis-me aqui, Senhor. Deus foi chamar Moisés quando ele estava trabalhando, envolvido em tantas coisas. Deus conhecia Moisés, conhecia o sofrimento do povo. Então a resposta que Deus sempre espera de nós, em qualquer quadro que estejamos vivendo, seja ele de muito trabalho, seja ele de dores, problemas de saúde, problemas familiares, seja em que quadro estivermos vivendo, a resposta que Deus espera é: eis-me aqui, Senhor, eu quero te servir. O que diz a palavra? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E é isso que Deus quer. E por fim, nós temos o futuro, a própria missão que Deus dá a Moisés, lá no verso 10, diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então a missão foi dada a Moisés, a própria missão. E no momento do chamado, aquela missão era futuro. Hoje nós temos nas páginas da Bíblia, aquela missão sendo uma missão já cumprida, já realizada, já concluída. Da mesma forma temos que compreender, meus irmãos, que todos nós somos chamados para uma missão de Deus, que na vida de muitos pode parecer até uma missão pequena. A missão de revelar o amor e a salvação de Cristo aos parentes e amigos. A missão de testemunhar da fé num mundo caído e morto em pecado. A missão de não olhar para trás, mas prosseguir firme, olhando para o alvo. O que importa é no fim de nossas jornadas, possamos olhar para trás e dizer: eu cumpri a missão. Quantos que estão aqui que começaram a sua caminhada com Deus sendo sozinho na família, sendo crente sozinho na família? Quem começou sendo sozinho na família crente? E eu pergunto: tem mais gente crente hoje? Tem mais gente crente hoje, irmã? Tem, glória a Deus por isso. Você está cumprindo a sua missão. É a missão de fazer com que a sua família conheça a Deus. É a missão de testemunhar neste mundo caído, irmãos. Nós vivemos num mundo que está olhando para a igreja. Você vive numa família onde seus parentes estão olhando para você. E você tem a missão de testemunhar da fé para essas pessoas. Então esse texto que nos serve de base nesta manhã, aconteceu num lugar geográfico chamado como Horebe. Mas noutro lugar, numa dimensão celestial e divina, nós podemos ver que também uma missão foi dada ao Filho de Deus. Moisés ouviu a missão: e vem e eu te enviarei para o Egito. Isso aconteceu no Horebe. Mas numa outra dimensão, celestial e divina, Deus também chamou o seu próprio filho, dizendo: vem, eu tenho uma missão para você.
de você ir para a terra, né? Descer para a terra, descer ao mundo, para libertar os eleitos, os meus eleitos, da opressão do pecado que os aflige. A Bíblia diz que Cristo se despiu, não das sandálias, mas a Bíblia diz que da sua própria glória. Diz ele, se despiu da sua glória e veio habitar entre nós. Cristo também demonstrou prontidão ao dizer para o Pai, eis-me aqui. Cristo suportou as dores, os escárnios, a morte, para cumprir a missão de salvar os eleitos de Deus e nos fazer filhos do Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que creu no seu nome deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Por isso que o autor da carta aos Hebreus diz que Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Abraão. Cristo é superior à lei. Cristo é superior aos sacerdotes. Porque a missão que ele veio cumprir é uma missão que só ele podia cumprir, entregar a sua vida para ser o nosso Salvador. Então o alcance da missão de Moisés foi temporal, mas o alcance da missão de Cristo é eterno. Por isso que a Bíblia diz que Cristo obteve o maior e mais excelente nome, e Ele é digno de toda a adoração, de todo o louvor, e todo joelho, se dobrará, toda língua confessará. A Bíblia mostra anjos, querubins, anciãos se prostrando e dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber todo o louvor. Por isso, aqueles que foram salvos por Cristo, receberam também esta missão, de levar o Evangelho de Cristo adiante, E esses são pessoas que não podem ser paradas, impedidas e anuladas. Por isso que a igreja de Deus, irmãos, ela vai avançar. Não porque a força esteja em nós, não porque a capacidade esteja em nós, mas porque aquele que sustenta a igreja vai fazer a igreja cumprir a sua missão. Por isso que o apóstolo Paulo bem escreveu o seguinte, está lá em 2, para quem quiser anotar, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao 10. Mas o apóstolo Paulo escreve essas lindas palavras, e com elas eu quero terminar a nossa mensagem nesta manhã. Por isso que Paulo bem escreveu dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse é o segredo da igreja, irmãos. Nós temos uma missão dada por Deus, e firmado nesta missão, em alguns momentos nós vamos nos sentir atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, mas a graça de Deus vem ao nosso socorro, e nós não estaremos angustiados, desanimados, nem desamparados, e nem muito menos destruídos. Então esta é a nossa missão. Fomos chamados para prosseguir, apesar de tudo. Às vezes a gente gostaria de dizer, tirar essa frase, apesar de tudo. Mas entenda, apesar de tudo, nós fomos chamados para cumprir esta missão. Temos que confiar que aquele que começou a boa obra, ele vai completar essa boa obra. Então não saia daqui nesta manhã sem tomar as seguintes resoluções, e essa é uma mensagem do primeiro domingo do ano, e uma mensagem que fique gravada como um marco para esse ano. Não saia daqui desta manhã sem que você tome as seguintes resoluções. A primeira delas, creia que você foi uma pessoa chamada por Deus para realizar uma missão, seja ela em que âmbito for, igreja, família, na sua própria casa. E a resposta que Deus espera de cada um de nós é uma só. Qual é a resposta, irmãos? Eis-me aqui. Você pode dizer isso para Deus? Eis-me aqui, Senhor.
para cumprir a missão. Segunda coisa, entenda que esta convicção, ela só cresce na medida em que nós nos encontramos mais e mais com Deus no Horebe. O Horebe foi o lugar de transformação da vida de Moisés. O Horebe foi o lugar de renovação da vida do profeta Elias. E o Horebe continua sendo o lugar de renovação das nossas vidas. E a pergunta que eu faço é: onde está esse Horebe, pastor? Eu digo, esse Horebe, ele está em qualquer lugar, meus irmãos. Deus se revela, a sua glória, a sua santidade, especialmente neste lugar. Este lugar é um Horebe de Deus. Então, todas as vezes que você entrar neste lugar, eu acho que eu vou botar até uma frase ali na porta de vidro: você está entrando no Horebe. Quem acha que eu posso botar essa frase ali? Você está entrando no Horebe. Entre preparado, porque Deus fala neste lugar, Deus renova vidas neste lugar. Então a igreja é um Horebe de Deus, um lugar que nós temos que nos esforçar para estarmos sempre ouvindo a palavra. Quantas são as vidas que entram na igreja depois de uma semana tão difícil, entram na igreja e saem dali dizendo: puxa, pastor, a palavra me renovou, o culto me renovou, o louvor foi uma bênção. Sim, esse lugar é um Horebe de Deus. Então a igreja é um Horebe. Podemos dizer também que a palavra de Deus é um Horebe. Todas as vezes que você pega a palavra para abrir, meu irmão, você está se encontrando com Deus, para Deus te renovar, te fortalecer. Então, essa é a segunda resolução: querer estar mais no Horebe de Deus. Quem toma essa resolução para esse ano? Eu quero estar mais no Horebe, o lugar onde Deus se revela, o lugar onde Deus fala. E por último, veja quais são as sandálias que precisam ser retiradas da tua vida. Retiradas e lançadas para bem longe. Você não pode cumprir a missão com essas sandálias. E eu volto a repetir: que sandálias são essas? Volte a se submeter e a confiar. Você que quer cumprir a missão de Deus, entenda que se submeter e confiar é um ato de retirar as sandálias velhas e colocar novas sandálias. Aceite começar de um ponto que você não queria. Eu não queria recomeçar desse ponto. Mas se Deus está te chamando, e é esse ponto inicial, aceite. Se humilhe, como diz a palavra, para que Deus seja exaltado através da tua vida. Essas são resoluções que eu quero que os irmãos saiam daqui nesta manhã com elas no seu coração. Amém, igreja? Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua palavra, pela sua presença, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, vamos nos colocar de pé. Feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus, porque você tem sido uma pessoa chamada para uma missão de Deus. A missão de ser uma testemunha viva do seu amor, da sua graça. Uma testemunha do Evangelho, um anunciador do Evangelho para a sua família, para os seus amigos. Um instrumento de Deus nesta igreja, servindo em diversas áreas que Deus tem te colocado para servir. Senhor, nós te louvamos por esta missão maravilhosa que o Senhor tem dado a cada um de nós. E a nossa oração nesta manhã, Pai, é para que a mesma prontidão encontrada em Moisés, a mesma prontidão encontrada no profeta Isaías, nos discípulos, essa prontidão possa ser encontrada em nós. Ó Deus, quando chamados pelo Senhor, podermos dizer: eis-nos aqui, Senhor, para te servir. Senhor, faz, ó Deus, com que os nossos corações estejam cada vez mais voltados para Ti, que possamos querer estar mais no Horebe, o lugar da Tua presença, o lugar da Tua glória, Pai. Então nós oramos para que, ó Deus, possamos estar na Tua casa o maior número de vezes possíveis, Pai. Adorando, glorificando, ouvindo a Tua palavra, sendo renovado pela presença do Senhor neste lugar, nos nossos momentos devocionais em casa, que ali também seja um Horebe de Deus, um lugar onde o Senhor possa falar
com os teus filhos e renovar a missão dada a cada um. Senhor, também nos capacita, Senhor, a tirarmos as sandálias que o Senhor não quer que andemos com ela. Ó Deus, sandálias da soberba, sandálias do ressentimento, sandálias do orgulho, Pai, e que nesta manhã essas sandálias sejam jogadas para bem longe, Senhor, para que a partir de hoje, neste novo ano, nesse início de novo ano, Pai, nós possamos voltar a Te servir mais e mais, para a glória do Teu nome. Por isso eu oro, Senhor, pelo Teu povo nesta manhã, e Te peço que esta palavra mexa no coração dos Teus filhos, e que essas resoluções sejam abraçadas, para que possamos vivê-las neste novo ano que o Senhor nos concede. Nós Te pedimos isso, no nome santo de Jesus, amém e amém.